Estamos entrando ao vivo. Muito bem. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma. Hoje eu quero falar com você que está se sentindo frustrado, frustrada, ou até desanimado, desanimada, porque você nunca conseguiu aprender inglês. Se você é cristão, tem um chamado missionário ou é pastor, deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas, ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Você sabe que com a ajuda da Bíblia, você vai poder atingir a fluência no inglês ao mesmo tempo que você cresce em fé, descobrindo como as histórias da Bíblia podem ajudar você a destravar o seu inglês de vez. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não? Ambas vêm pelo ouvir. E com a leitura diária da Bíblia, renovamos a nossa mente e aos poucos nós vamos dando mais ouvido ao Espírito Santo que reside em nós. E o nosso coração vai ficando o quê? Mais ensinável, o que nos ajuda a aprender novas coisas. Isso nos ajuda com novos aprendizados, como de uma língua estrangeira. E tem mais. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, enquanto a língua inglesa é a língua mais falada do mundo. Descubra em você habilidades novas participando do evento Semana em Inglês para Cristãos, que vai acontecer entre os dias 18 e 24 de outubro, onde eu vou revelar os mandamentos para você se tornar fluente em inglês com as histórias da Bíblia. Você não vai querer perder, né? Você sabe que outro dia eu comentei sobre uma pesquisa do MIT nos Estados Unidos que diz que aquelas pessoas que começam a estudar inglês antes dos 18 anos teriam chances de ter uma pronúncia semelhante à de um nativo. Mas como a maioria, né, realmente começa a estudar inglês depois dos 18 anos, eu acho que você tem que focar mesmo na sua comunicação. E isso agora eu gostaria de esclarecer um assunto muito confundido, que é a pronúncia e o sotaque. Exatamente, porque a pronúncia é a articulação das letras, sílabas e palavras em inglês. Você precisa melhorar a sua pronúncia a cada dia para que ela não atrapalhe na sua comunicação. Para que você possa entender o inglês falado, principalmente o dos nativos, mas que também você possa ser compreendido quando você fala. Já o sotaque é a maneira de falar e articular as palavras, mas de acordo com a sua região ou seu país. Então, a minha dica é: melhore a sua pronúncia e aprecie o seu sotaque. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Quantos sotaques nós temos aqui no nosso querido Brasil? E cada um deles com seu charme e a sua beleza. Então, não existe um sotaque melhor ou pior. Isso vai da preferência do ouvinte. E a boa notícia é que o sotaque da língua portuguesa do Brasil é um dos favoritos do mundo. Então, vamos apreciar o nosso sotaque. E aí, vamos ao nosso exercício bíblico do dia. Vamos lá? Vamos começar? Muito bem. Espera que eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Estou trabalhando aqui com duas telas, só um minutinho. Ok? Estão comigo? Deixa eu verificar aqui. Certo? Então, estamos todos juntos, só que deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu melhorar essa tela aqui. Só um minutinho.
pouquinho só. Ok. Boa noite, Maurício. Então, aqui, isso, que assim eu vou poder acompanhar aqui vocês aqui nos comentários, né? Então, a gente vai começar com o nosso exercício bíblico, né? Muito bem. Eu não sei, né? Como é que eu falo o seu nome? Eti, né? Não sei se eu acertei, tá bom? Boa noite para você. Good evening, my dear. Né? Então a gente está começando, né? Eu falei sobre o que hoje? Falei sobre sotaque e pronúncia, duas coisas bem diferentes, tá? Então qualquer coisa, depois vocês dão uma olhadinha lá na nossa live. E agora nós vamos começar o nosso exercício bíblico, porque essa é a nossa oportunidade de a gente aprender inglês através das histórias da Bíblia. Exatamente. Se você é um amante da palavra, como eu, então você vai ter um imenso prazer de estudar a palavra do Senhor enquanto você aprende inglês, ou aprender inglês enquanto você estuda a palavra do Senhor, crescendo em fé. Olha que combinação maravilhosa, não é mesmo? E se vocês querem saber um pouquinho mais de como vocês podem desenvolver essas duas coisas juntas, certo? Não deixe de participar da semana Inglês para Cristãos, certo? Entre os dias 18 e 24, lá eu vou revelar para vocês quais são os mandamentos para que vocês possam caminhar juntos, certo? Ao mesmo tempo em que você estuda inglês, você vai crescer em fé, e ao mesmo tempo que você cresce em fé e aprende mais da palavra do Senhor, você vai desenvolver o seu inglês, certo? Então, a semana Inglês para Cristãos, não deixe de fazer a sua inscrição. Então, hoje nós vamos falar sobre Filipenses 4, 19 e 20, versículos 19 e 20, né? Philippians 4, verses 19, 20. Então, vamos começar aqui. 19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Às vezes a gente quer falar, ai, como é que eu faço um louvor ao Senhor, né? Como é que eu agradeço? Tá aqui uma maneira que a gente vai ver aqui. Então, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Pai, a nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Hoje, nós vamos ver uma coisa um pouquinho mais simples, um pouquinho mais leve do que na aula passada, que foi um pouquinho mais avançado, não é? Então, vamos do inglês? 19. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Uma estrutura mais simples, mas que vai trazer muitos ensinamentos, seja na palavra ou no inglês. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Ok, então, aqui, né, vamos trabalhar aqui um pouquinho no contexto bíblico, né? Que a gente poderia falar que essa é mais uma das promessas do Senhor. Mas aqui o que acontece? O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para os filipenses, certo? E ele, na verdade, estava tratando de alguns assuntos
do dia a dia, né? Fazendo algumas exortações, né? Pedindo algumas ajudas ali, que parecia que tinha duas mulheres que estavam tendo problemas ali na igreja, e ele queria que os filipenses, né, que a igreja as ajudasse, né, para que os irmãos ficassem em comunhão, que esse é o desejo do Senhor, né? Que os irmãos andem em comunhão, né? E aí ele aproveita para agradecer. Na verdade, eu acredito que o propósito dessa carta era mais o agradecimento e ele aproveitava para tratar de outros assuntos. Porque o que acontece? O apóstolo Paulo, né, que já foi muito bem de vida, e depois que ele se converteu, né, enquanto ele era Saulo, né, ele tinha uma situação muito boa, né? Mas aí era naquela época em que ele perseguia os cristãos, não é mesmo? Aí você lembra lá na história dele, que naquela estrada de Damasco, né? Ele ouviu aquela voz dele, quem fala, né? E Jesus conversando com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele, poxa, mas quem está falando? Aqui é Jesus, aquele que você tanto persegue, né? Certo? E ele ficou cego naquela estrada. Depois de alguns dias, um irmão foi ter com ele, levando o recado de Jesus, né? Ele voltou a enxergar e ele foi batizado como Paulo, que virou esse querido apóstolo Paulo que deixou tantos ensinamentos. Mas ele passou por muitas dificuldades a partir do momento que ele resolveu seguir Jesus. Porque imagine, foi uma coisa muito radical. No momento, ele era aquele que perseguia os cristãos, certo? E de repente, ele passa a seguir Jesus e defendendo, né? E propagando todos os seus ensinamentos. Então foi uma mudança muito radical que não foi muito aceito, né? Então ele passou por muitos desertos, ele passou por muitas dificuldades, né? E nessas dificuldades, né? Ele diz uma coisa que eu gosto muito, que ele falou: aprendi a estar contente em todas as situações, certo? Então, quando ele fala aquela frase que a gente gosta de usar bastante, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? I can do all things through his strength in me. Na verdade, o que ele está dizendo é que ele pode passar por tudo, não só pelas coisas boas, mas pelas todas as dificuldades da vida, né? Todos os desertos. Então ele fala: aprendi a ter muito e a ter pouco. Aprendi a viver em abundância e a passar fome e até passar necessidades, né? Então ele escreve essa carta de agradecimento aos filipenses, porque essa igreja foi a única igreja à época que o ajudou, porque de todas as igrejas ali, ninguém se sensibilizou, né, pelas suas necessidades à época. Mas essa igreja que não tinha muitos recursos, inclusive, né, foi uma igreja que se prontificou a ajudá-lo, e não foi uma única vez, foram duas vezes. Né? Lembra um pouco aquela história daquela viúva, né, que deu aquela moedinha, né, naquela igreja, e uma igreja que recebia tanta ajuda, né, tantas ofertas de pessoas até muito mais abastadas, mas ali o Senhor disse, essa foi aquela que contribuiu mais, e ninguém entendeu. Como assim, uma moedinha? Pois que ela deu daquilo que ela não tinha, né? E essa igreja, né, era uma igreja que não tinha muitos recursos, mas que viu as necessidades que o apóstolo Paulo estava passando e o ajudou. Então enviou aí a ele ofertas, né, para sustentá-lo por duas vezes. Então ele escreve essa carta de agradecimento a essa igreja. E ele diz, então, quando chegamos ali no versículo 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. De acordo com o quê? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu não sei se você lembra que ontem eu falei um pouquinho, né, que a língua inglesa é uma língua muito prática, muito lógica. E às vezes a língua portuguesa é um pouco ambígua, deixa alguma dúvida, como nos pronomes possessivos, né? Que
O seu pode se referir a você, seu, mas seu dela, seu dele, né? Isso é um pouco confuso. Mas no inglês a gente não tem isso, né? Porque se é você, you, é your. Se é ela, her, dela. E se é ele, his, dele. Né? Então, aqui, porque quando a gente lê no português, olha só, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Ótimo. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, pode parecer que seja de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Ele estava falando com o quê? Ele está escrevendo para Filipenses, ele está falando diretamente, né, com a igreja dos Filipenses. Então, ele pode pensar de acordo com as suas gloriosas riquezas, mas não era uma igreja próspera, né? Era uma igreja até pobre. Então, mas não é, mas é de acordo com as gloriosas riquezas, né, do Pai em Cristo Jesus. Olha quando a gente vai para o inglês, como uma coisa fica bem clara nesse aspecto. O meu Deus, my God, suprirá, will meet, will, né, indicando futuro, e olha só, meet all your needs. Poxa, professora, mas esse meet não é encontrar? Né? É encontrar. Mas, nesse caso, will suprirá todas as suas necessidades. Então, will meet all your needs. Você tem necessidades aqui e elas serão encontradas. O quê? A necessidade vai encontrar com a provisão. Essa que é a ideia aqui. Por isso que fala, my God, o meu Deus, will meet all your needs. Né? Suprirá todas as suas necessidades. De acordo com, according to, de acordo com as suas gloriosas riquezas, né? The riches of your glory, né? To the riches of your glory. Mas é a glória do Pai que ele está se referindo, tá? Do Pai dele, do Deus dele, né? In Christ Jesus. Em Cristo Jesus. Então, você perceba que no português pode ficar um pouco ambíguo, mas no inglês fica muito claro que é de acordo, né, com as gloriosas riquezas do Deus dele em Cristo Jesus. Né? E aí, no versículo 20, na verdade, ele está dando toda a honra, toda a glória ao Pai, não é? Porque é ele que vai suprir todas as necessidades daquele povo. Então, a nosso Deus, certo? Que aí ele já está compartilhando, né? Que no primeiro momento ele se refere ao Deus dele, mas que é o Deus de todos. Então, a nosso Deus e Pai, né? Então, to our God Father, seja a glória. Be glory. Seja a glória. Be glory. Esse seja, bom, é subjuntivo. Vocês não têm que saber isso, mas é subjuntivo, tá? Olha só, essa forma verbal subjuntiva, os brasileiros têm um pouco de problema com isso, porque só quem conhece melhor a língua portuguesa que usa isso adequadamente. Mas olha só, no inglês é tão simples usar o subjuntivo. Sabe por quê? Olha aqui como é que é. Be. É simplesmente você utilizar o verbo na forma infinitiva sem o to. E aquilo que eu já disse várias vezes, né? As formas verbais em inglês são tão simples que torna a língua inglesa. Por que a língua inglesa é falada no mundo inteiro? Porque ela tem uma estrutura gramatical relativamente simples se comparadas às línguas latinas, ok? Então, be glory, né? Seja a glória para todo sempre. Olha só, forever and ever, porque eu sempre falo, não tente fazer traduções literais, isso pode, inclusive, atrasar o seu entendimento, o seu aprendizado, a sua evolução, mas tenta pegar frases
Poxa vida, como é que eu falo para todo sempre? Forever and ever. Né? Forever and ever. Pronto. Se você já aprender só isso, hoje já estamos saindo daqui com saldo positivo, né? Para todo sempre, forever and ever. E tem versões no português que fala, dos séculos e séculos, né? Que é a mesma coisa, todos os séculos, até o final dos dias, para sempre, né? Então, para todo o sempre, forever and ever. Amém. Então, aqui, esse amém no inglês tem pronúncia que pode ser amém, ok? Amém. E tem amen. Eu falo amen, ok? Mas se você buscar um dicionário, existe uma segunda pronúncia que é amém, ok? E aí, vamos lá. Então, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Ok? Então, hoje foi mais simples, né? E nós vamos agora lá para o nosso exercício do inglês. Ontem nós tivemos muitos verbos. E hoje nós temos mais substantivos, ok? Para essa análise aqui, eu vou colocar aqui os meus óculos para me facilitar. Opa, acenderam a luz aqui. Então, olha só, deixa eu mexer aqui numa coisinha aqui, tá? Então, vamos lá. Philippians 4:19-20, né? Então, vamos começar com os verbos, né? Will. Primeiro verbo, will. Poxa vida. O que quer dizer will mesmo? Ele aparece em praticamente todos os nossos estudos. Vou dar uma espiadinha aí. O que é o will? É um verbo auxiliar, certo? Então, eu já disse que os verbos auxiliares no inglês, eles servem para indicar o quê? O tempo verbal, certo? E qual é o tempo verbal que esse verbo indica? Future, right? Future. O verbo will indica future, né? De maneira geral. Você pode usar para outras coisas, mas sempre nesse contexto bíblico aqui, indica futuro. Então, o verbo auxiliar, ele indica o tempo verbal e ele tem que ser acompanhado, né, de um verbo principal, porque é esse verbo principal que vai indicar a ação. Então, aqui, ó, will meet. Então, verbo regular acompanhado de um verbo principal que é indicação. Esse verbo principal, ele está sempre no infinitivo sem o to, ok? Então, will meet, né? Suprirá. E aí só temos 3 verbos, né? E o próximo verbo é o be, que está aqui no subjuntivo, to our God Father be glory forever and ever, right? Vamos aqui para os substantivos, nouns, né? We have God. Na verdade, nós temos um único, lembra? Mas ele aparece 2 vezes, right? We have one God, but this word appears twice. Então, vamos lá. God. My God will meet all your needs. E aí eu tenho aqui, to our God, Father, be the glory forever and ever. E aí eu tenho aqui, ó, needs. Needs são as suas necessidades. Necessidades. Lembrando que need é o verbo precisar, necessitar, mas aqui ele está
como um substantivo no plural, tá? Needs, suas necessidades. E aí eu tenho riches, riches. Então, riches, riquezas, está no plural. E percebe que no inglês a gente faz o plural geralmente com o S no final, né? Como no português. Só que tem algumas exceções. Olha aqui, ó. A gente está fazendo aqui com o ES, porque essa palavra terminou com CH. Então é o seguinte, tem poucas regras no inglês para a gente seguir, né? Por isso que é importante você se expor, porque aí você vai se familiarizando e vai aprendendo, e isso vai se tornar natural, né? Mas quantas palavras terminam com CH, SH, S, SS? Aí você vai fazer o plural com ES, né? E também a palavra rich, ela é sozinha ela é um adjetivo, né? Rico, rico, rica, né? Rico, rica, ricos, ricas, né? Mas aqui ela está numa posição de substantivo, riquezas, certo? E aí eu tenho glory, glory, que é glória, né? A glória de Deus, que aparece também duas vezes, né? Então, de acordo com as riquezas e a sua glória em Cristo Jesus. E ela aparece aqui, ó. To our God Father be glory forever and ever. Então, apareceu duas vezes. E aí eu tenho aqui Christ. Christ. Né? E Jesus. Jesus. Né? E nós temos Father. Father. Né? Nosso Pai. Fechamos aqui os substantivos e tem muitas preposições. Preposições em inglês são muito importantes, né? Principalmente por causa dos phrasal verbs, que são aqueles verbos que são acompanhados de partículas. Em geral, essas partículas são as preposições, né? Então, aqui eu não tenho, na verdade, eu acho que eu não tenho nenhum phrasal verb, mas eu tenho, ó, 5 preposições aqui. A primeira é according to, de acordo com, ou segundo, segundo as suas riquezas, de acordo com as suas riquezas. Aí eu tenho to, que é para o nosso Deus e Pai. Para ele toda a glória. Né? Aí eu tenho of, né? Cuidado com a pronúncia, que não é pronúncia de F, é pronúncia de V, of, né? According to the riches of his glory, né? As riquezas da sua glória. Né? E aí eu tenho in, da sua glória, of his glory in Christ Jesus, em Cristo Jesus. E eu tenho for, né? Eu coloquei aqui porque é uma preposição for, né? Mas eu falei, quero que vocês já gravem isso. Como é que eu falo para sempre, todo sempre e todos os séculos dos séculos, tá? Forever and ever, ok? Forever and ever, né? E aí, terminei aqui. Então já vamos logo para esse advérbio, porque esse ever and ever é esse advérbio dizendo, né? Forever and ever para todo sempre. Só que for é uma preposição e o ever and ever está na posição aqui de advérbio, ok? E aí eu tenho um definite article, the. Definite article, eu tenho um só, né? My God will meet all your needs according to the riches of his glory, ok? E olha só quantos, quantos pronomes possessivos eu tenho aqui. Por isso que é tão importante esse tipo de exercício. A cada dia a gente vê uma passagem bíblica diferente, conhece um pouco mais, né, da palavra do Senhor, das histórias bíblicas, e aí a gente vai tendo mais entendimento e a gente vai sendo exposto ao inglês, a estruturas
diferentes a cada passagem. Isso é muito importante. Então, aqui, na aula passada, a gente teve muitos tempos verbais. Estava até um pouquinho avançado, mas aqui está um pouco mais simples e isso vai facilitar o seu aumento de vocabulário, né? Porque não pode ser uma coisa também muito difícil. Mas aqui eu estou falando com pessoas de diferentes níveis. Então, aqui eu tenho muitos substantivos e os artigos e os pronomes possessivos, que às vezes os alunos cometem muitos erros. Então, olha quantos eu tenho aqui. Eu tenho aqui o my God, o meu Deus. Então, I, my, eu, meu, ok? Aí eu tenho aqui your, você, seu, you, your, ok? E aí eu tenho his, que não tem dúvida, porque é ele, dele, he, his, ok? Good evening, Fernanda. His. E aí eu tenho our, que é o nosso. Nós, nosso. We, our. Ok? E nós temos aqui um pronome all, que é my God will meet all your needs. Todas as suas necessidades. Todas. All é tudo. Tudo, todas, todos. Ok? E temos aqui o conector bem simplesinho que aparece sempre, né? Que é o and. E ele, na verdade, ele está aqui, ó. Está aqui. Forever and ever, right? Ele está aqui. E aí eu tenho uma exclamação, exclamation, exclamation, que é o amen. Amen. Muito bem. E aí, a gente cobriu aqui essa análise do inglês, que foi mais simples, mas eu acho que trouxe bastante ensinamentos. Então, agora, nós vamos fazer o trabalho de repetição, tá? Bem importante para a gente melhorar a nossa pronúncia, né? E na entonação, na leitura. Se você quiser escrever melhor, leia mais. Se você quiser falar melhor, ouça mais, pratique mais. Então, vamos fazer isso aqui, tá bom? Ok? Vamos fazer agora esse finalzinho aqui. Então, eu vou fazer aqui mesmo, nós vamos dar uma limpada aqui. E vamos fazer aqui. Sempre começando do final. Então, Silvano, pelo menos você vai pegar esse trabalho de repetição que nós vamos começar agora. Do finalzinho, ok? Amen. Amen. Ever. Ever. And never. Porque, olha, é and ever. Então, olha só. Terminou com uma consoante, começou com uma vogal, eu já faço a ligação, faço o link. And ever. Né? Aí, olha só que interessante. Endeavor, não, aí ele também já faz a ligação, e ó, esse D também já vai para o espaço, né? And ever. Né? Forever and ever. Então, aqui também terminou com uma consoante, começou com uma vogal. Então, ó, ever and ever, ever and ever, ever and ever, amen. Né? For. Idem. Ó, tem o consoante aqui, tem o vogal aqui. Forever and ever. Forever and ever. Eles vão juntando, tá? E não fica com essa cara de espantado, não, porque nós brasileiros fazemos a mesma coisa com o português. Juntamos tudo, suprimimos palavras, sílabas, às vezes completas. Então, glory. Eu sempre falo que não tem som de vogal, quer dizer, raramente há som de vogal no final das palavras no inglês, né? Mas olha a exceção aqui, ó.
Quando a palavra termina com Y, sempre tem um som de I. Glory. Glory. Ok? Be glory. Be glory. Pois é. E eu falando que não tem som, muito som de vogais, mas, lógico que tem algumas exceções, como aqui, ó. Eu tenho be, he, she, we, que terminam com a letra e são todas pronunciadas, como se fosse I, e um I bem longo, tá? Mas a maioria das outras palavras você não vai ver, a letra é silenciosa. Quantas vezes você voltar aí nas outras aulas, quantas palavras que a gente viu que terminam com a letra E que são silenciosas, né? Mas não aqui. Então eu tenho glory e tenho be. Father, father. God, God, né? Não é Godi, não tem som de vogal aqui. God, ok? Our, our. To our God. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Ok? Então, it's praising the Lord, né? É worshiping the Lord, que é o quê? Tá dando glória, né, ao Senhor. Jesus, Jesus. Christ Jesus. In Christ Jesus. Não, in, porque a letra N a gente abre e não fecha a boca. N. N. In. Okay? In Christ Jesus. Glory in Christ Jesus. His glory in Christ Jesus. Of his glory in Christ Jesus. Riches. Esse som é longo. Riches. Porque é um ES. Riches. The riches, to the riches of his glory in Christ Jesus, according to needs, your needs, all your needs, according to the riches of his glory in Christ Jesus. Meet, will meet. God will meet. My God will meet. Vamos lá? Eu vou todo agora, os 2 versículos aqui. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Mais uma vez. Philippians 4, 19, 20. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. E agora vocês vêm comigo, ok? Vamos comigo. Número ao 3. Let's go together. 1, 2, 3. My God will meet all your needs to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Again. 1, 2, 3. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Muito bem. E assim terminamos aqui esse estudo bíblico de hoje, né? Foi um pouco mais simples,
mas acho que teve bastante ensinamentos. E um deles é a gente aprender a agradecer, certo? Assim como o apóstolo Paulo estava agradecendo, né, pelas ofertas que ele recebeu. So the apostle Paul was thanking the Philippians for the offers he had received, certo? Então, e também a gente aprendeu, né, a dar glórias ao Senhor, né? So to our God the Father be the glory. E para quando? Para sempre, para todos os séculos dos séculos, né? Forever and ever. Amen. Ok? Então, se vocês apreciaram essa aula, se vocês gostam do conteúdo que eu faço, eu vou pedir para vocês deixarem um like, porque aí as plataformas digitais vão entender que esse é um conteúdo de qualidade e vai poder alcançar a mais pessoas, ok? Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Renata, que já me acompanha há algum tempo, né? Agradeço a companhia de todos vocês, né? Convide um amigo cristão, não cristão, para aprender mais da palavra do Senhor, ao mesmo tempo que aprende a língua inglesa, certo? Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Eu sou Vilma Gomes e estarei com vocês amanhã às 20h30. Né? Good night. É isso aí. Good night.